Marcos Duval recebe ligação de clã Bolsonaro e muda a versão sobre tentativa de golpe. Senador é aguardado para depor na Polícia Federal ainda nesta quinta-feira. Ele atribui ao ex-deputado Daniel Silveira a iniciativa por gravar escondido o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de inviabilizar a posse de Lula e desistiu de renunciar. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para a notícia. YouTube. O senador Marcos Duval concedeu entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira, 2, depois de receber ligações do deputado Eduardo Bolsonaro PLSP e do senador Flávio Bolsonaro PLRJ. O senador Marcos Duval Podemos mudou sua versão sobre a denúncia de que fora montada uma operação para barrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva PT, a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro PL, ao falar em seu gabinete. Duval agora diz que o plano, na verdade, foi do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso nesta quinta-feira, 2, por ordem do Supremo Tribunal Federal STF, por violação de decisão judicial. O senador, que anunciara em rede social na madrugada que iria renunciar ao mandato, também mudou de ideia. Disse que Eduardo e Flávio Bolsonaro e outros políticos com quem conversou o convenceram a não abandonar a cadeira de senador. Ele nega que os filhos do ex-presidente tenham pressionado para que mudasse a história. Narrada em transmissão ao vivo e em entrevistas à imprensa. Na versão original, detalhada pela revista Veja, Bolsonaro teria recebido Duval numa reunião no Palácio da Alvorada e sugerido que o parlamentar gravasse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Segundo essa versão, Bolsonaro chamou o Duval à residência presidencial para dar a ele essa missão. A ideia seria obter uma declaração comprometedora que pudesse resultar na desmoralização de Moraes e até mesmo em sua prisão, o que impediria a diplomação de Lula como presidente Pelosi. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Na nova versão apresentada por Duval, a ideia não partiu de Bolsonaro, mas de Daniel Silveira. O que ficou claro para mim foi o Daniel achando uma forma de não ser preso de novo, porque toda hora ele descumpria as ordens do ministro Moraes. Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente Bolsonaro comprando a ideia dele, afirmou Duval em entrevista coletiva em seu gabinete no Senado. Segundo o senador, o plano foi apresentado na frente do ex-presidente em reunião no Alvorada. A nova declaração coincide com as falas feitas hoje no Senado por Flávio Bolsonaro, que disse não ter visto crime algum no caso e que tudo não passou de ideia de Daniel Silveira. O presidente Bolsonaro estava numa posição semelhante à minha, ouvindo uma ideia esdrúxula do Daniel, disse Duval. Quando a imprensa diz que ele me coagiu, isso não confere, prosseguiu o senador, desmentindo as falas feitas em live durante a madruga, quando afirmou que Bolsonaro o coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Ao tentar desvincular Bolsonaro das acusações, o senador acabou admitindo a participação do ex-presidente ao dizer que ele deu tempo para que pensasse na tentativa de golpe. Pela tarde, em entrevista à Globo News, Duval afirmou que ao fim da conversa no Alvorada, ele disse aos presentes que precisava pensar sobre a participação, e o então presidente teria respondido: então a gente espera. Apesar das mudanças na história e das inconsistências no discurso, Duval repetiu que o aparato de inteligência, com uso de escutas e veículo oficial de captação do áudio, já estariam prontos para auxiliá-lo na missão de incriminar Moraes. O senador não explicou quem patrocinaria a empreitada, mas sugeriu que poderia ter o envolvimento de órgãos especializados na área, como o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência ABIN, deveriam acompanhar toda a operação golpista do lado de fora do STF. Duval ainda negou a presença de outras pessoas na reunião, como consta na reportagem publicada pela revista Veja. Ele negou o envolvimento de militares no plano, sobretudo de generais que atuaram no governo, como os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos. A reunião foi apenas eu, Silveira e Bolsonaro, enfatizou. Nesta quinta, o ministro Moraes aceitou um pedido da Polícia Federal PF e determinou
que Duval preenche depoimento em até 5 dias no inquérito que investiga o governador, afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, durante o governo Bolsonaro, por tentativa de golpe no ataque à sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Após mudar a versão e agora dizer que o presidente ficou com postura de ouvinte, o senador acrescentou outro detalhe. Duval disse que, antes de ir ao encontro de Bolsonaro, consultou o ministro Alexandre de Moraes se poderia ir à residência presidencial. Na quinta-feira, além de ir à reunião com ele em Bolsonaro, eu fui ao STF, conversei com o ministro Alexandre de Moraes, porque o processo todo referente ao Daniel Silveira é com ele, e perguntei, ministro, o senhor acha que eu devo ir ou não devo ir? Aí o ministro disse, vai porque informações são importantes. E assim eu fui, relatou o senador. Conforme relato do senador, depois da conversa com Bolsonaro e Silveira, ele enviou mensagens a Moraes para agendar o segundo encontro e contar a proposta apresentada. Duval afirmou que não tem nenhuma gravação ou registro do diálogo travado entre ele, Silveira e Bolsonaro. Contou ainda que, porque Bolsonaro ficou parte da conversa calado, desconfiou que estivesse sendo gravado. O senador afirma que depois notou que estava na residência do presidente, mas que não sabia se era o Palácio da Alvorada. Ele disse não conhecer um dos prédios mais icônicos da capital federal. Mais cedo, o senador havia dito que achava estar na Granja do Torto. Como eu vi o presidente, em silêncio, porque a gente só conversou sobre o acampamento, quando entrou o assunto ele ficou em silêncio. Achei que ele pudesse pelo se estar gravando alguma coisa, disse Duval, em nova versão. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Duval disse que decidiu denunciar a história em público apenas após a posse do novo Congresso porque estava sendo acusado de traição ao bolsonarismo na eleição do novo presidente do Senado. Ele prometeu votar no senador Rogério Marinho PLRN, ex-ministro apoiado por Bolsonaro. Após a derrota, foi flagrado abraçando o vencedor, Rodrigo Pacheco PSDMG, e Davi Alcolumbre União AP.